E hoje a nossa reflexão vai para Provérbios capítulo 20, capítulo super abençoado esse. Eu quero recomendar que você possa estar acompanhando a leitura desse livro tão precioso que é o livro de Provérbios. Se você só tem acompanhado os vídeos, eu vou te falar, você tem perdido muito. Então, não perca tempo, pegue agora mesmo a sua Bíblia, o seu telefone, o seu tablet e faça a leitura desse provérbio que eu tenho convicção que vai abençoar a sua vida poderosamente, amém? Então, antes de mais nada, quero pedir a você que se você não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like, tá certo? Curta os nossos vídeos para que compartilhe também, para que esses vídeos possam alcançar a vida de cada vez mais pessoas. Vamos juntos pregar essa palavra e alcançar a vida de mais pessoas lá fora, em nome de Jesus. Então, Provérbios capítulo 20 é também um livro, ou um versículo, melhor dizendo. Provérbios capítulo 20 é também um capítulo de provérbios muito diversificado. Eu quero começar aqui lendo rapidamente alguns versículos que eu percebo que são versículos chaves, mas não vou nesse momento fazer nenhuma meditação sobre eles. No verso 13, a Bíblia diz assim, não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Olha aí um recado para quem é dorminhoco, tá? No versículo 19, a Bíblia diz assim, o mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. Em algumas versões a palavra mexeriqueiro ali, ela é substituída pela palavra fofoqueiro. Você conhece algum? Comenta aqui nos comentários, amém? Não fale quem é não, mas diz assim, eu conheço fofoqueiro e é uma benção, para não dizer ao contrário, amém? Aleluia. Outro versículo também aqui no verso 20, ele diz assim, a quem amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Você filho, você jovem, você adolescente, você tem uma responsabilidade perante Deus e também perante os seus pais de respeitar os seus pais, honrar os seus pais. Honrar o pai e mãe é um mandamento com promessa. Na verdade, é um dos primeiros mandamentos com promessa. A Bíblia diz que para que você tenha vida longa, é necessário que você honre seu pai e a sua mãe. Amém? Então, faça isso hoje. Um último versículo aqui que eu penso que a gente pode meditar rapidamente só para ler. Verso 27, a Bíblia diz assim, muito conhecido esse, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do seu corpo. Olha como é interessante aqui, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O que é que significa dizer isso? Significa dizer, na verdade, que nós recebemos as instruções e as orientações de Deus através do nosso espírito. Quero ir rapidamente aqui para a nossa reflexão de hoje. O livro de Provérbios, capítulo 20, é muito diversificado, como eu já falei. Mas aqui eu quero trazer uma reflexão especial para o versículo 1 de Provérbios 20, que diz assim, olha aí, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçada. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Tem muito crente bebedor de vinho? Acredito que tem. Mas aqui esse versículo nos traz uma reflexão. Eu quero ler para você aqui na Bíblia NVT, que diz assim, o vinho produz zombadores, o álcool leva a brigas, quem é dominado pela bebida não é sábio. Na Bíblia a gente vê duas realidades com relação ao vinho. A primeira delas é a alegria. Eu não posso negar que existem muitos versículos que falam que pessoas que depois que tomaram vinho, que beberam bebida forte, elas ficaram alegres. E essa é uma realidade. Mas também eu quero enaltecer nesse momento, queridos, aquilo que a Bíblia diz, que o vinho também é um grande causador de tristeza. Um exemplo que eu posso dar a você é aqui no livro de Gênesis, capítulo 9, no verso 21, que diz assim, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Olha que coisa interessante aqui. Aqui fala aquele contexto ali da história de Noé que não teve um fim muito bom por ter bebido. Eu quero ressaltar nesse momento, queridos, o quanto perigoso
é a ingestão de bebida alcoólica. Por menor que seja o seu índice alcoólico, eu quero dizer a você e até lembrar a você que a Bíblia diz que o homem que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Eu quero que você entenda, é muito importante como cristãos a gente entender que o nosso corpo, queridos, tem uma limitação. Vinho para mim não é uma tentação, mas para aquele que bebe, para aquele que desenvolve o hábito de beber, pode se tornar. E isso pode vir a abrir uma porta de desgraça, uma porta, sabe, não começa bem com a desgraça, começa de alguma forma ali com coisas que vão acontecendo e portas ainda maiores, né, de dependência podem se abrir. Então, tenha muito cuidado. Eu não quero aqui exercer nenhum tipo de juízo sobre o meu pensamento com relação a esse tipo de bebida. Eu não tomo. Mas eu quero fazer você refletir com base naquilo que a Bíblia diz. Olha o que diz aqui no livro de Isaías, capítulo 28, no verso 7. A Bíblia diz assim, ó: mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo, porque todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem imundícia. Queridos, olha, eu quero dizer a você que esse tipo de embriaguez, né, esse tipo de consumo, melhor dizendo, ele, ao meu ver, é muito perigoso. Ele acaba sendo como ali uma espécie de tentação para você. Então, tenha muito cuidado. Mais um versículo aqui para a gente poder meditar dentro desse mesmo contexto, tá certo? De Provérbios, só que eu vou adiantar um pouco do que está em Provérbios 23, versículo 29, diz assim, ó: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando a bebida misturada. Então, eu quero fazer uma consideração a você. Olhe, atente para o que a Bíblia diz. Perceba que a Bíblia ela é muito enfática, apesar de alguns cristãos dizerem assim, não há uma condenação, não há uma restrição. A Bíblia diz que até mesmo um casamento ali, Jesus Cristo, ele transformou a água em vinho. Olha as desculpas que muitas vezes os cristãos estão usando para consumirem esse tipo de bebida. E para finalizar, um versículo muito conhecido nosso, aqui em Efésios capítulo 5, no verso 18, que diz assim, ó: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Se a gente não considera, se muitos de nós, eu não sou adepto, não sou tomador de vinho, mas muitas pessoas do meio cristão não consideram o tomar vinho algo pecaminoso. Mas eu quero lhe apresentar um caminho muito melhor do que esse. É o que está descrito aqui no livro de Efésios, no capítulo 5, no verso 18. Não se embriague com vinho, se embriague antes com o Espírito de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e até o próximo vídeo.